Boa noite a todos, que a paz esteja com todos. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero ministrar para nós uma palavra que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, porque a palavra de Deus transforma vidas. Então, esqueça a minha pessoa, talvez eu me embaralhe um pouco, às vezes eu falo um pouco rápido, às vezes eu posso falar alguma palavra errada, mas enfim, esqueça isso. Foque na palavra de Deus, no entendimento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada nessa noite. Amém? Eu trago um tema bem sugestivo para essa palavra que está ali, fluir versus resultados, ou resultado versus fluir. O que é isso? Nós podemos estar dando resultado, mas sem estar fluindo. Talvez que você não tenha muito intimidade com essa palavra fluir. O que é fluir? É uma palavra bem do nosso contexto evangélico, né? Mas fluir é viver a vontade de Deus. Amém? Ou seja, então a nossa vida, ela pode ter bons resultados, mas nós também podemos estar vivendo fora da vontade de Deus dessa forma. Então, os nossos resultados, mesmo sendo bons, não define se nós estamos vivendo a vontade de Deus ou não. Então, essa palavra que eu quero trazer para a gente é para nos despertar. Porque muitas vezes nós se apegamos aos nossos resultados e falamos, cara, Deus está me abençoando, Deus está comigo, está tudo dando certo na minha vida, eu estou prosperando, eu estou comprando imóveis, eu estou fazendo isso, aquilo. Ou seja, Deus está me prosperando. É verdade, mas eu quero dizer que a gente pode estar dessa forma, mesmo assim, vivendo longe da vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus não é definida pelos nossos resultados. Glória a Deus por isso. E nesse tempo que nós vivemos, seja no meio da igreja, seja no meio do mercado de trabalho, enfim, seja em todas as esferas da sociedade, nós ouvimos muito essa palavra resultado. Amém? Nós ouvimos resultado, nós estamos em busca de resultado. Isso não é errado, né? Muito pelo contrário. Nós temos que correr atrás de alguma coisa. Os resultados fazem parte da nossa vida. Se nós estamos numa empresa, se nós estamos no mercado de trabalho, nós devemos dar resultados, óbvio. Mas, quando nós trazemos isso para dentro da igreja, nós trazemos isso para o reino de Deus, volto naquilo que eu falei no início, os resultados não definem se nós estamos vivendo ou não a vontade de Deus. Amém? Que isso fique bem claro para nós. E dentro do nosso mundo de igreja, a gente vê muita coisa para que gere resultado. Nós vemos metas na igreja, né? Isso não é uma crítica, eu estou só trazendo uma exposição para a gente entender o que eu quero dizer. Nós vemos estratégias, nós vemos visões para que a igreja alcance resultados. E como eu disse, isso não é errado, Deus dá isso para um homem. Mas, como eu disse, isso não define a vontade de Deus ou não. Então, muito desse contexto que eu estou dizendo para nós, igrejas, pessoas dão resultados, mas estão longe de Jesus. Elas já não fluem como deveria. E como eu disse, fluir tem a ver com a vontade de Deus. E o reino de Deus está se perdendo nesse valor. A gente começa a definir a expansão do reino, a gente começa a definir o nosso cristianismo através dos resultados. A gente olha para nós e fala, cara, eu ganhei tantas almas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, eu tenho resultados. Ou, ao contrário, cara, eu estou muito longe de Jesus, eu não tenho resultados. A gente começa a definir o nosso cristianismo através do resultado. O fluir de Deus, ou seja, a vontade de Deus, ela pode, na verdade ela gera resultado. Porém, um resultado sem o fluir de Deus não está ligado à vontade de Deus. Amém? Você pode ser o cara mais abençoado da terra,
sem estar debaixo da vontade de Deus. Interessante isso, né? Pesado. E eu exemplifico isso na Bíblia. Eu quero trazer para você 2 textos, um episódio da vida de Moisés, onde ele se depara com isso que eu estou falando para vocês. Eu não vou ler, é muito comprido o texto. Mas em Êxodo 1, aliás, 17, do verso 1 ao 7, a Bíblia vai relatar uma história que o povo, Moisés está com o povo no deserto, e esse povo tem sede. Ele começa a murmurar, começa a falar, por que Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer no deserto, cara? Era melhor nós ter morrido no Egito, era melhor nós termos escravos, enfim, eles começam a murmurar. E fala mal, e Moisés, cara, o que você fez? Não estamos com sede, vamos morrer de sede no deserto. E aí Moisés vai orar a Deus, e aí Deus dá uma estratégia. Ô Moisés, pega esse cajado seu aí, vai lá e bate numa rocha, bate na rocha. Moisés pega o cajado dele e vai lá, bate na rocha. O que acontece? De uma forma sobrenatural, flui água dali. E o povo, água, Moisés, você é o cara, Moisés. Moisés, nós nunca falamos mal de você, porque ele deu resultado. Ele deu resultado. Moisés, você é o melhor pastor do mundo. Eu sabia, Moisés, que Deus tinha te chamado. E, Moisés. Mas aí chega outro episódio, se você quiser anotar para conferir, é um texto bem longo também, que está em Números, capítulo 20, do verso 1 ao 13. Vai contar, eles andam mais um pouco, acontece de novo. Eles têm sede de novo. E da mesma forma o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. Moisés, por que você tirou a gente, cara? Olha aqui, acabou a água de novo, Moisés. Olha aqui. E o que Moisés fez na primeira vez? O que Deus mandou ele fazer? Bate na rocha. E aí, só que Moisés vai falar com Deus. Deus, o que eu faço agora? Aí Deus fala para Moisés, Moisés, agora você não vai bater na rocha. Agora você vai falar com ela. Fala com ela. Só que Moisés estava tão pilhado. Cara, esse povo fica me incomodando. Esse povo, o que ele faz? Pô, dá uma pancada na rocha. O que acontece? Sai água. Deu resultado. Mas a pergunta era a vontade de Deus? O que Deus falou para Moisés? Moisés, fala com a rocha. Mas ele bateu na rocha de novo. Ou seja, deu certo na primeira vez, ele faz de novo. Só que não era a vontade de Deus. Mas o interessante é que saiu água. Deu resultado. Você entende que nem sempre os resultados está ligado com a vontade de Deus? Será que nós não estamos nessa cena? Deus já pediu para você fazer outra coisa, você está batendo na rocha ainda. Está dando resultado, uau, Deus está comigo, Deus está... Falei para você fazer outra coisa já, cara. Então, a primeira verdade que eu trago para nós é que não seja essa pessoa ou igreja que dá apenas resultado, mas não flui, ou seja, não vive a vontade de Deus. O fato de ter saído água na segunda vez não quer dizer que era a vontade de Deus. Deus mandou Moisés falar com a rocha e ele bateu. Não era a vontade de Deus, mas deu resultados. A minha pergunta para você é: você vive a vontade de Deus ou apenas dá resultado? E quando eu falo isso, eu me incluo nesse grupo dessa pergunta. Eu fiz uma autoanálise, falei, cara, será que eu estou só dando resultado porque Deus me capacitou, Deus me deu talentos, Deus me deu dons, se eu consigo agora, através desses dons, através dessa capacidade, eu consigo fluir sem Ele? Ou eu estou vivendo a vontade de Deus? E como que eu sei, de um modo bem prático, a diferença? Como é que eu analiso se eu estou simplesmente dando resultados ou estou fluindo? É só a gente olhar as características desse povo. O que eles faziam? Quando a água saiu pela segunda vez, na primeira também, eles só viviam de contenda, murmurando. O que é contenda? É provocar, brigar, discutir.
uma vida de murmuração. O que é murmuração? Insatisfação, descontentamento, conflitos, ou seja, ausência de concordância. Quer dizer, eu estou aqui ministrando e eu estou dando resultado, eu estou trazendo uma palavra legal, tal, e eu estudei para isso, enfim, eu preparei meu sermão, está bonitinho demais, mas eu posso estar apenas dando resultado. Por quê? Porque a minha vida é de murmuração, a minha vida é de conflito, a minha vida é de contenda, a minha vida é de discordância. A minha pergunta é, você está dando resultado ou você está fluindo? Nós que trabalhamos na igreja, temos alguns ministérios, você dá resultado nele ou você flui nele? Como é que eu sei? A sua vida de murmuração, a sua vida de reclamação, a sua vida de conflito. Isso define. Ou seja, é uma vida que dá apenas resultados, é muito bonito. Quem olha e fala, cara, que da hora isso. Uau! Mas Deus olha e fala, não estou vendo nada demais. Irmãos, Deus está nos trazendo para a gente olhar para a gente e se arrepender disso. Não vai adiantar nós chegarmos no último dia da nossa vida, cheio de medalhas, cheio de troféus, e entregar para Deus, e Deus falar, cara, você só deu resultado, isso é muito bom, mas você não viveu a minha vontade. Você é um ótimo pregador, você é um ótimo músico, ninguém toca igual a você, ninguém prega igual a você, mas a forma que você carrega isso define se você só está apenas andando na sua capacidade ou você está andando na vontade de Deus. Amém? E isso, meus irmãos, eu não estou pregando uma vida perfeita, óbvio que não, que nós temos as nossas falhas, as nossas mazelas, mas eu estou dizendo que é uma vida de murmuração, ou seja, nunca nada está bom, a gente entra em conflito com Deus, entra em conflito com o nosso ministério, com nossos líderes de ministério aqui na igreja, ou, enfim, nunca está se encaixando em nada. E eu estou falando isso para o contexto de nós que trabalhamos na igreja. Nós temos ótimos resultados, e parabéns por isso, glória a Deus por isso, mas isso não define se você está vivendo ou não a vontade de Deus. Deus não se surpreende, meus irmãos, com nossos belos talentos. Deus não está olhando para a minha forma de pregar aqui, se eu estou falando bonito, se eu estou falando arrumadinho. Deus está olhando se realmente eu estou fluindo no Espírito Santo, se realmente eu estou vivendo na vontade dEle. Deus não está olhando para nós que trabalhamos na igreja, se nós fazemos tudo perfeitinho, se nós colocamos tudo nos detalhes. Cara, é ótimo isso, eu não estou anulando isso. Mas eu estou dizendo que nós podemos fazer tudo isso sem Deus. Nós somos capazes, nós somos inteligentes, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu talentos, dons. E eu abro isso também para as pessoas assim, então eu estou livre, eu não trabalho na igreja, estou de boa então. Mas nós podemos ser pessoas bem-sucedidas lá fora. Tanto no mercado de trabalho, nós podemos ter nós podemos estar bem-sucedidos na nossa profissão, na nossa empresa, se você é um empresário, ou se você é um funcionário, você pode estar muito bem ali. Você pode ter sua vida emocional perfeita, mas você pode estar longe da vontade de Deus. Porque isso não define se nós estamos vivendo a vontade de Deus ou não. Hoje, eu acho muito legal isso, eu vejo pessoas jovens que não conhecem a Deus, até se dizem ateus, jovens muito inteligentes, que debatem sobre políticas, que debatem sobre diversos assuntos. E você fala, cara, que da hora isso. E eu ouço para me aprender com essas pessoas. Mas isso não quer dizer que ele está vivendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós o conheçamos. A vontade de Deus é que nós vivamos para Ele. Como eu falei, não adianta nada nós
alcançarmos ótimos resultados e se nós não estivermos vivendo a vontade de Deus. E qual que é o termômetro para isso? Para isso, é a nossa obediência a Deus. Deus falou assim, não bate, Moisés. Agora é para você falar com a rocha. E ele bateu na rocha. A minha pergunta é, você tem ouvido a voz de Deus, mas você tem feito conforme Ele tem pedido? Nós sabemos que a vontade de Deus, cara, você tem que fazer isso, você tem que se arrepender dos seus pecados, e hoje pelo mundo globalizado, pelas redes sociais, nós ouvimos muita coisa, isso é super válido, é o evangelho se propagando sobre a terra, mas se nós estamos ouvindo isso, mas nós estamos dando ouvido a isso? Você tem dado ouvido a isso? Moisés ouviu, mas não fez, conforme Deus pediu. E ele deu resultado. Saiu água da rocha. A minha pergunta é, você pode estar fazendo, Deus está falando, cara, deixa essa garrafinha aqui, você vai lá e coloca ela aqui. E está dando resultado, você fala, olha só, Deus está me aprovando, Deus está me aprovando as minhas ações. Mas isso não está ligado com a vontade de Deus. Amém? E o detalhe, meus irmãos, esse pecado não é contra Moisés, não é contra ninguém, é contra o próprio Deus. Moisés feriu a rocha uma vez, e na segunda, ele feriu ela, bateu nela, e na segunda vez deu a ordem. Deus deu a ordem, só fala com ela. Por quê? Ele está fazendo uma alusão da rocha de Jesus. Ou seja, a rocha, Jesus só poderia ser ferido uma vez. Ele está fazendo uma alusão aqui do que aconteceria há um tempo depois. Ou seja, Jesus só poderia ser ferido uma vez. Você fala, cara, isso é viagem sua. Isso é sensacionalismo. Mas olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Se tiver no telão, leia comigo. Fala assim, ó, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Ele está falando lá dessa história de Moisés com o povo do deserto. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Verso 4. E beberam todos da mesma água espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. O pecado não era contra Moisés, o pecado era contra Cristo. Quando nós fazemos isso, nós não estamos pecando contra ninguém aqui na terra, nós estamos pecando contra Cristo. Então, eu quero que você faça uma reflexão. Será que você é aquela pessoa que sempre está reclamando, reclama do emprego, reclama da vida, reclama da cidade, reclama de tudo, mas no fim parece que está tudo certo? Você fala, não acontece nada, acho que Deus também está concordando comigo. Acho que Deus tem essa mesma crítica que eu. Mas isso não está ligado uma coisa com a outra. Por quê? Deixa eu explicar algo para nós. Existe uma diferença em viver na graça. Nós vivemos na graça de Deus. O que é a graça de Deus? É nós termos aquilo, é ter aquilo e não merecemos. É graça de Deus. Nós temos, Deus nos dá coisas que nós não merecemos. É graça. E a misericórdia de Deus que está sobre nós é não ter aquilo que merecemos. Isso é misericórdia. O que nós merecemos? A condenação, o inferno, a perdição. Então, isso é que nós vivemos de uma forma abençoada, sem estar na vontade de Deus, é somente a graça de Deus e somente a misericórdia de Deus sobre nós. Você fala assim, por que eu murmuro, eu vivo de uma forma que Ele está falando aí, mas minha vida é abençoada? Graça e misericórdia. Apenas. Não tem nada a ver com a aprovação de Deus. E como eu falei, que eu trouxe aqui, que a pedra é o símbolo de Jesus, é o símbolo de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós estamos ferindo Jesus novamente.
Tem até uma palavra em Hebreus que fala sobre isso. Ou seja, tem muita gente ferindo Jesus em troca de resultado. Amém? Tem muita gente. Você fala, cara, mas isso é muito pesado, eu não faço isso. Mas se nós vivermos dessa forma, é como se nós estivéssemos anulando o que Jesus fez por nós. Tem muita gente batendo na rocha pela segunda vez, e está dando certo. Mas vive uma vida de murmuração, vive uma vida de contenda, uma vida de conflito, uma vida totalmente fora da vontade de Deus. É só nós olharmos para a nossa vida. Olha para a tua vida. Será que essa palavra não é para ninguém? Olha para a tua vida. Murmurações, reclamações. E Deus está te abençoando tanto. Deus tem te abençoado tanto. E reclama. O líder de louvor não pode falar, cara, hoje não vai ter guitarra. Ah, por que não vai ter guitarra? O cara, hoje não vai ter sei lá o quê. Hoje, enfim, não pode falar nada que já vira murmuração. Toma cuidado com isso. Filipenses 2,14 fala assim, ó, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Cara, Deus abomina isso, murmuração. Deus abomina a murmuração. E como que eu mudo isso? Como que fala, cara, essa palavra me confrontou, eu estou dessa forma. Como que eu mudo isso? Primeiro, arrependimento. Arrependimento. Nós temos falado muito aqui nos cultos de sábado, inclusive o culto de sábado, ele é para jovens, mas se você quiser ouvir uma palavra de Deus também, venha no sábado. Amém? E nós temos falado muito nesse sábado sobre arrependimento. Nós cremos que Deus vai levantar muitos jovens para transformar essa cidade, mas começa em arrependimento. Não adianta você ser um jovem que comete pecados aí de forma voluntária e querendo ser usado por Deus. Não vai rolar. Tudo começa com arrependimento. Deus vai me usar, amém, Deus vai te usar demais, mas se arrependa dos seus pecados primeiro. Deus não pode usar um vaso sujo. Se arrependa. Então, o primeiro ponto é arrependimento. Se arrependa. Todos nós precisamos de arrependimento. O cerne da pregação de Jesus era arrependa-se. Nós precisamos se arrepender. A gente precisa fazer uma análise profunda do nosso coração, mediante essa palavra, e falar, cara, será que eu não tenho nem um pedacinho disso dentro do meu coração? E se você encontrar, arrependa-se disso. Arrependa-se. Cara, olha para a tua vida tão abençoada, por mais que tenha lutas, por mais que tenha provas, por mais que tenha adversidades, mas olha o tanto que Deus tem te abençoado. Aquele povo no deserto, cara, Deus fez tudo para ele, Deus fez milagres, Deus abriu o mar para eles passarem, Deus derramou pão do céu, Deus criou uma nuvem de fogo à noite para eles não passarem frio no deserto. Deus fez uma nuvem durante o dia para eles não passarem calor no deserto. Deus fez tudo para eles. E eles, faltou água, começaram a murmurar. E quantos de nós não estamos assim? Deus já nos fez tantas coisas, mesmo sem nós conhecê-lo ainda talvez. E uma coisinha pequena a gente começa a murmurar. Será que você pode olhar para você e falar assim, cara, realmente, eu tenho murmurado contra Deus. Eu tenho criado contendas desnecessárias diante de Deus. Mas existe arrependimento. Existe uma forma de a gente mudar isso. Arrependimento. Segundo Crônicas 7,14, um texto bem conhecido, fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tudo começa com arrependimento. Amém? Arrependimento é a chave do reino de Deus. E o mundo, a sociedade vai dar diversas formas para você dar resultados. Faça isso, faça aquilo. Como eu disse, não tem nenhum problema nisso.
Mas, para nós vivermos a vontade de Deus, é arrependimento. Você não vai achar outra forma para viver a vontade de Deus. É primeiro se arrependendo. A vontade de Deus está indo para cá. Você fala, cara, eu estou indo para cá. Não, eu me arrependo dessa via. Eu vou para cá agora. Precisa de arrependimento. E o segundo ponto, para a gente mudar isso, é crendo em Jesus. João 7,38, a Bíblia diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim. E o que é crer? De acordo com o dicionário, crer é tomar por verdade. Ou seja, é tomar Cristo por verdade. A minha pergunta é, Cristo tem sido a verdade da sua vida? Você pode falar assim, amém, glória a Deus, Cristo é toda a verdade da minha vida. Mas Ele é toda realmente ou pequenas partes que é verdade? Ou ela só é verdade naquilo que você acha conveniente? Jesus fala uma palavra para vocês, fala, não, isso aqui não precisa tanto não. Jesus vai te abençoar, você fala, amém, Jesus, eu recebo a tua palavra. E Jesus fala, arrependa dos seus pecados. Você fala, opa, acho que não é para mim não. Essa palavra é por irmão lá. Ele é verdade para você? Ele é todo a verdade ou é somente o que você acha conveniente? E outra coisa, ele é a única verdade ou você tem outros meios como verdade? Talvez uma religião, talvez uma ideia, uma filosofia de vida, ou até mesmo você como verdade. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu me declarava ateu, e eu tinha eu como verdade. Eu não criei em nada em outra religião, mas eu criei em mim. Eu era a minha base de verdade. Aí você imagina a falha. Então, Jesus ele tem que ser a nossa única verdade. Quando ele fala assim, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar, você fala, amém, Jesus. Eu recebo, ele é a verdade. Mas quando ele fala assim, vocês que moram junto e não são casados, tem que casar. Você fala, opa, isso aqui acho que é relativo. Isso aqui acho que não é tão verdade assim. Ou ele é verdade ou ele não é. Amém? Não existe meio termo com Jesus. Não existe morno ou frio. Tem que ser quente o negócio. Por quê? O João 14,6, um texto que está talvez até no vidro do teu carro, na porta da tua geladeira, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser... Desculpa, sou desastrado. Acho que nem o microfone aguentou essa... Mas voltando aqui, meus irmãos. Jesus é a única verdade. O mundo prega outros meios como verdades. Alguns livros de apoio como verdade. Eu leio bons livros, eu gosto de ler livros, mas a Bíblia é a única verdade. O outro são um material de apoio. E por quê? Você fala assim, cara, mas é Jesus, beleza, mas Deus pode trazer outros meios como verdade. Mas olha o que a Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Ele é o único, meu irmão, mediador. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que tem a verdade para você. Ele é o único que tem a verdade para mim. Você pode achar ótimos pensamentos, ótimas doutrinas lá fora, mas aquilo que vai te transformar é Jesus Cristo. Então, é Jesus como verdade. O outro ponto é andar como Jesus andou. Lucas 6,46, a Bíblia fala assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?
por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Não adianta somente conhecer também a verdade. Muitas pessoas que estão aqui nasceram na igreja, como falam os jovens ontem, nasceram no hospital, eu vou ir para a igreja. Mas enfim, tem desde o início na igreja, conhece a verdade, mas não pratica, não adianta nada. Jesus fala, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Simplesmente conhecer a verdade não adianta nada também, meu irmão. Você tem que praticar a verdade. Eu conheço a Bíblia inteira. Eu já me deparei com diversas pessoas. Eu conheço a Bíblia inteira. Você olha para o cara e você não pratica, não adianta nada. Não adianta, meu irmão, simplesmente conhecer. Nós temos que pôr em prática. E mais uma vez, eu não estou falando de uma vida perfeita, uma vida sem erro, mas eu estou falando de uma vida onde eu não cometo mais os mesmos erros recorrentes. Eu posso errar meu caminho aqui, mas eu me arrependo e aprender com Jesus e mudar aquilo na minha vida. Você pode chegar de uma forma aqui que a palavra te confronta, que a palavra te fala, cara, eu estou tudo errado. Mas amém por isso, é isso que Jesus faz. Ele traz à luz o nosso pecado, mas a gente não pode sair daqui da mesma forma que nós entramos. E precisa haver uma mudança de mente. Ou seja, cara, realmente, o que ele falou está me confrontando, eu não posso viver assim, eu vou mudar. Se a verdade é essa, eu vou praticá-la, eu vou pôr em prática na minha vida. Ou seja, é andar como Jesus andou. É isso que nós... Choveu o microfone agora aqui. É isso que é viver na vontade de Deus. Não é simplesmente vir na igreja, não é simplesmente professar a sua fé em Jesus. Isso é muito bom, isso é válido, mas isso é uma pequena parte do processo. Nós precisamos não só conhecer a verdade, mas praticá-la. Se eu perguntar para você aqui, talvez todos os textos que eu li aqui você conhece, mas eu pergunto você tem praticado isso? Você pode abrir um vídeo no YouTube, enfim, você fala, cara, eu conheço esse texto, eu conheço essa explanação, isso é muito bom, mas você tem vivido isso? Você tem vivido aquela palavra? Então, para a gente concluir, coloca retorno para mim. Para a gente concluir, a gente pode chegar no final da nossa vida uma pessoa bem-sucedida, seja no ministério ou seja lá fora, em tudo. Mas mesmo assim, nós podemos chegar dessa forma sem ter vivido a vontade de Deus. O homem, ele é capaz de conquistar tudo na terra, mas ele é incapaz de conquistar o céu sem Jesus. Pelas nossas capacidades, a gente pode conquistar, se você trabalhar, se você for digno, se você for esforçado, você pode conquistar muita coisa lá fora, sem Jesus. Aliás, de uma forma... De novo. Você pode conquistar sem Jesus, entre aspas, né? Que ele não dá o fôlego, Ele que dá para nós a vida, mas eu digo de uma forma que, sem viver para Ele, esnobando Ele. Você pode conquistar tudo, mas sem viver a vontade de Deus. E nessa noite Ele quer te realinhar isso na sua vida. Ele quer trazer para nós uma reflexão. Será que você tem vivido a minha vontade para a tua vida? Será que aquilo que você tem vivido é a vontade de Deus? Aliás, é a forma da vontade de Deus? Marcos 8,36 fala assim, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No último dia, como eu disse no início, nós podemos chegar diante dele cheio de medalhas, cheio de diploma, de certificações. Isso é válido, mas isso num grande dia não vai adiantar nada. Ele vai nos medir se nós vivemos ou não para Ele nessa terra. Aí a pergunta é, será que nós temos vivido a vontade de Deus aqui na terra?
Será que naquele grande dia Ele vai olhar para nós de uma forma e vai falar assim: aparta de mim, eu não te conheço? Óbvio que ele não conhece, parece até meio um paradoxo isso, né? Jesus falar que não conhece alguém, é óbvio que ele conhece, ele que criou a pessoa, mas quando ele fala, eu não te conheço, eu te fiz para viver isso, e você viveu isso, não te conheço. Aparta de mim, porque eu não te conheço. Cara, eu temo por isso, de ouvir isso do meu Jesus no último dia. Se você não teme isso, essa noite para você trazer reflexão, para tudo que você está fazendo, faz uma análise. Será que se a volta de Jesus fosse hoje, ou Ele nos recolhesse, nós chegássemos diante dEle, Ele falaria para nós: aparta de mim que eu não te conheço? Cara, acho que a pior frase que um ser humano pode ouvir, não é você está demitido, ou se teu familiar morreu, ou enfim. É óbvio que isso tudo é pesado, mas a pior frase que um ser humano pode ouvir é: aparta de mim, maldito, ele fala ainda, porque eu não te conheço. Ouvir isso do Criador, ouvir isso de Deus. Mas também vai ter aquelas pessoas que ele vai falar assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem são essas pessoas? São as pessoas que dão resultado? Não. São as pessoas que viveram para Ele aqui. São as pessoas que viveram a vontade dele aqui, a vontade de Deus aqui na terra. Para essas pessoas está preparado um lugar. Para essa pessoa, Jesus anseia encontrar com elas. E do fundo do meu coração, do fundo da minha alma essa pergunta que eu quero deixar para nós: será que nós estamos vivendo a vontade de Deus? Ou simplesmente dando resultados? Faça uma reflexão nessa palavra. Queria que você fechasse teus olhos agora, a gente vai orar. Eu já estou terminando. Jesus, a Tua palavra ela foi exposta, a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos traz arrependimento. Eu não quero simplesmente dar resultados, Pai. Aliás, resultados são bons. Resultados não são inválidos, muito pelo contrário. Nós somos seres humanos, nós damos resultados, isso é ótimo. Mas nós não somos medidos pelos nossos resultados. O Senhor não analisa os nossos resultados. O Senhor analisa se a nossa vida está de acordo com a Tua vontade. Quando o Senhor diz, como disse para Moisés: não bata na rocha, fale com ela. O que eu tenho feito? Eu tenho murmurado? Eu tenho criado contenda? Tenho criado conflito? Ou eu tenho obedecido a voz de Deus? Meus irmãos, esse ato de Moisés custou para ele entrar na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida por isso. Foi pesado. E para nós, não é diferente. Agora não é a terra prometida física, é uma terra prometida espiritual. Jesus, eu quero viver na Tua vontade. Mas para isso, eu preciso se desencilhar de mim mesmo, das minhas vontades, da minha forma de pensar, do meu método de ser. Eu preciso renunciar a mim mesmo para viver a Tua vontade.